vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, público, a partir de setembro, vamos falar sobre isso. As categorias de base do Vasco da Gama aí, sub-17, treinando bastante para pegar o Cruzeiro, duelo decisivo aí do Campeonato Brasileiro. Guilherme Cachoeira podendo pintar aí no Vasco da Gama, novo reforço para a equipe sub-20. Vasco da Gama e Botafogo, jogo referente à 15ª rodada. Como que está a preparação do Vasco da Gama? Vamos falar muito aqui sobre a situação de arbitragem. Clio de Santa Catarina, um árbitro que sempre prejudicou o Vasco, escalado aí para essa partida contra o Botafogo. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Flamengo e CBF, e sobre as eleições do Vasco da Gama. Então, gente, sem enrolação, para o vídeo não ficar longo, vamos lá. Retorno do público previsto aí para setembro, com 50% da capacidade dos estádios. Vocês são favoráveis ou não? Será se é o momento do público voltar? Bom, deixo aí a pergunta para cada um de vocês. Categorias de base, o Vasco da Gama preparando a garotada, os gigantinhos da colina, compromisso importantíssimo. O Vasco nas semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria sub-17, confronto contra a equipe do Cruzeiro às 16 horas no domingo. Esse é o jogo de volta. O jogo de ida foi 2-2 e o Vasco da Gama espera vencer aí a equipe do Cruzeiro e aguarda aí pelo vencedor de Flamengo e São Paulo. O primeiro jogo foi 3-3. Guilherme Cachoeira chega aí para reforçar a equipe sub-20 do Vasco da Gama. Jogador de 18 anos, que era atacante do São Paulo, natural de Santa Catarina, de Joinville, perfeito, e com passagens aí pela seleção brasileira. Vocês conheciam esse jogador? Coloquem aí nos comentários. Vasco da Gama e Botafogo, clássico sábado. O Vasco teve folga hoje, mas retoma aí as atividades a partir de amanhã. Amanhã o Lisca começa as atividades físicas aí. O Vasco da Gama, com a vitória do Avaí no jogo de ontem, caiu para a 7ª colocação. O Vasco está com 22 pontos, apenas 2 pontos aí atrás no G4. Perfeito? O Vasco da Gama aí enfrenta um Botafogo, o Botafogo tentando uma reabilitação, Botafogo na 11ª colocação com 19 pontos, Botafogo vem de uma vitória aí fora de casa contra a equipe do Confiança. Perfeito? Bom, meus amigos, acho aí que o Vasco é favorito para esse jogo, mas favoritismo é com a bola rolando. Perfeito? Houve uma evolução técnica aí muito grande com o Lisca, na minha humilde concepção. Gostaria de saber a sua opinião. Com relação a reforços aqui, o Vasco trabalha para anunciar reforços aí a partir da próxima semana, quando a janela vai abrir aí, a janela europeia, a partir do dia 1º de agosto. Perfeito, torcedor do Vasco? Então, estamos aqui acompanhando. Muito tem se falado aí de Dedé, muito se falou aí do Hernandes. São nomes que são especulados aí no Vasco da Gama. Até o momento,
o Alexandre Pássaro aí adotando o silêncio, não confirma nem que sim e nem que não. A gente trouxe uma notícia que ele teria conversado aí com o Hernandes quando ele esteve lá em São Paulo no jogo de ontem. Bom, com relação ainda à Série B, a arbitragem, o árbitro para essa partida contra o Botafogo é o Éder Roberto Lopes, um árbitro lá de Santa Catarina, o carequinho, que sempre faz marmelada nos jogos do Vasco da Gama. Então todo cuidado é pouco com erros aí de arbitragem, ainda mais agora que o presidente interino da CBF é o Rodolfo Landim, que é o próximo assunto aí. O presidente do Flamengo, recentemente, ele foi nomeado aí como interventor para os próximos 30 dias aí na CBF, junto com o presidente da Federação Paulista. Perfeito? Essa decisão veio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da comarca lá da Barra da Tijuca. E é o seguinte, a gente toma conhecimento que o Ministério Público Federal denunciou o presidente interino da CBF, o seu Rodolfo Landim, por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos para o exterior. Um prejuízo aí na casa de 100 milhões de reais. Esse é o interventor que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nomeia aí para dirigir a CBF. A CBF virou aí desde o Ricardo Teixeira aí um covil aí de raposas. É isso que a gente tem visto. Esse Tribunal de Justiça aí que a gente aguarda de forma ansiosa para que haja uma decisão o mais rápido possível para que Levenciano seja aí colocado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. São determinadas decisões que a gente tem visto no Tribunal de Justiça da capital, da Barra da Tijuca e outras comarcas aí que a gente não consegue compreender, certo? Logo após um dia de nomeação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o MPF faz essa denúncia aí. Eu espero que o Vasco não seja lesado por conta de arbitragens. Eu espero que o Vasco da Gama não seja prejudicado por conta de benefício aí ao Flamengo, que certamente será dado enquanto esse rapaz estiver aí. Aqui a gente vai defender os interesses do Vasco da Gama com unhas e dentes e esperamos que na primeira semana aí do mês de agosto novos andamentos e novas decisões sejam dadas nos processos aí do Vasco da Gama no que tangencia a justiça. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, o link do canal alternativo na descrição e fixado nos comentários. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!